Suposto filho de Gugu Liberato perseguiu o apresentador em estúdio, diz Rafael Ilha. Ex-polegar viu o rosto familiar aparecer da televisão e se assustou. Vocês chegaram a ver essa história aí, gente querida? Desse suposto filho do Gugu Liberato. Passou até domingo, agora na Record, né? Eu não vi entrevista, mas depois eu fui olhar lá no YouTube. E aí eu tava olhando. E aí eu tava olhando, né? Lendo essa reportagem. Lendo, melhor, no YouTube não, do Google, né? Então o que eu tava olhando essa reportagem lá e pensando, né? Tomara que isso seja resolvido logo, né, gente? Resolvido logo, porque a pessoa ficar sem saber se não é filho do Gugu mesmo. Porque, por exemplo, assim, gente, ele alegou o seguinte, que a mãe dele estava com 28 anos e o Gugu com 14 anos quando eles foram para um motel. Foi o que o suposto filho do Gugu falou, né? Então, Gugu era um menino ainda, né? Então, Gugu não tinha nem responsabilidade para ser pai, né? Um garoto de 14 anos, ele ir para um hotel com uma mulher de 28 anos, né? Então, a mulher acabou sendo ela mesma, né? Responsável por toda a ação, né? Que o Gugu só tinha 14, no caso ela 28, pensa só. Mas, no caso, ele disse também que ele não foi atrás do Gugu. E ele disse isso aí, que ele nunca tinha ido atrás do Gugu por causa de vergonha, de timidez, né? Por ele ser muito tímido, muito vergonhoso. Então, ele não foi atrás do Gugu pedir exame de DNA, né? Para saber se o Gugu era realmente pai dele ou não. Foi isso que ele disse, né? Mas já o Rafael Ilha disse o seguinte, disse que lembra dele, né, nos estúdios do SBT, indo atrás do Gugu Liberato, sempre, né, perseguindo ali o Gugu Liberato. Então, e também o Rafael Ilha disse que ligou os caras, são colegas dele, né, do Dominó, para justamente tirar a prova. E que os caras falaram, não, realmente, ele ia atrás ele ia sempre lá no estúdio. A cara dele não é estranha. E é ele sim que ia lá no estúdio para poder ver sempre que o Gugu estava, ele estava lá perto dos estúdios, sempre perseguindo o Gugu. Isso Rafael Ilha disse, eu estava lendo a reportagem lá no Google, né? Então, assim, gente, muitas vezes a nossa timidez, né? E esse moço, ele disse, esse moço aí, né? Ele disse que ele não foi atrás, que ele nunca foi atrás do Gugu Liberato, né? Por timidez, por ser um cara tímido, por ser um cara que tinha vergonha, né? Já o Rafael Ilha disse que não, que ele, o suposto filho do Gugu, sempre foi atrás do Gugu, né? Inclusive, sempre andava muito perto, né, da casa da Maria do Céu, que é a mãe do Gugu. Sempre ficava rodeando a casa da Maria do Céu, né, que é a mãe do Gugu, e sempre estava perseguindo o Gugu nos estúdios da TV, né? Então, assim, poderia ter, né, se ele não tivesse, como ele disse, ficado tímido, ele poderia, né, ter resolvido esse problema com o Gugu em vida, né? Com o Gugu ainda vivo, porque a gente está vendo tanta reportagem, que o Gugu, né, gente, como que as pessoas ficam, né, doida, desvairada, né, atrás do dinheiro daquele que já morreu, né?
Chega a ser chato. O cara trabalha, o cara rala. Se você assistir ali o filme ali do Silvio Santos, você vai ver que o Gugu, ele passou uma boa parte, assim, sendo ignorado, sendo até mesmo humilhado, né? Porque ele queria apresentar o programa, né? E o Silvio Santos não deixava. E quando o Silvio Santos concordou, o Gugu fazia até certa parte, iniciava o programa, chamava o Ibope, e nisso que o Ibope estava alto, o Silvio Santos já tirava o Gugu e entrava. Então a gente via assim que o Gugu ficava, né, o frustrado, né? O personagem que fez o Gugu, o artista que fez o Gugu no filme, ele soube trazer toda a expressão de frustração do Gugu, né? Ele trouxe toda a frustração que o Gugu sentia, né? Então, ou seja, não foi uma vida fácil para o Gugu. Não é dizer que o Gugu, como o Gugu foi só feliz. Não, o Gugu não foi só feliz, não. Se você assistir o filme lá, você vai ver que o Gugu passou boa parte ali para até conseguir. Ele tinha domínio do palco, ele tinha domínio do público, só que, infelizmente, quando ele estava fazendo o programa que o Ibope levantava, o Silvio Santos falava, tira o Gugu do ar que eu vou entrar. E o Gugu e o Silvio Santos entravam e o Gugu saía. Ou seja, o nome ficava para o Silvio Santos, não para o Gugu. Né? Então, assim, não foi uma vida fácil, não foi dizer que o Gugu, ele se destacou com facilidade, não. Ele destacou-se do dia para a noite, só que sempre estava o Silvio Santos, a imagem do Silvio Santos sempre estava à frente do Gugu. O Gugu levantava o Ibope, quando o Ibope estava lá no alto, o Silvio Santos falava, tira o Gugu do ar que eu vou entrar. Pronto. Então, ou seja, depois que a pessoa morre, aí aparece, né? Não estou falando que o moço aqui, que o filho, o suposto filho do Gugu tá errado, não tá. Só que ele poderia ter feito isso em vida, né, gente querida? Poderia ter buscado isso em vida, né? Daria, seria até mais louvável, né? Ligado pro Gugu, né? Ou chegado perto dele, tal, né? Então, quer dizer, que você vê o seguinte, o Gugu tinha 14 anos. A mãe do rapaz aí disse que ela foi com o Gugu para um motel, o Gugu tinha 14 anos. Ou seja, por mais que fala assim, mas já está fazendo filho, já sabe o que está fazendo. Nem sempre, só fez o filho. Vamos supor que ele tenha realmente feito, né, que ele seja o pai desse rapaz aí. Ele foi seduzido, porque o Gugu era uma criança ainda. 14 anos de idade, é uma criança, não é? Na verdade, ele não estava. Ele estava com as emoções à flor da pele, né? Mas respondendo mentalmente por aquela situação, né? Aquela situação ele não estava, porque ele só tinha 14 anos. Então, assim, vai ser bom, né? Que seja feito assim, o exame de DNA, se comprovado, que aí é mais um para a família do Gugu, né? O filho mais velho do Gugu, né? Mas que a gente vê que poderia ter se resolvido em vida, poderia. Seria mais bonito, seria mais louvável, né? Talvez o Gugu fosse ficar até feliz, falar, não, eu tenho um filho, o filho mais velho, né? O filho mais velho aí que quase pode ser meu irmão, né? Porque se olhar bem dá para perceber, né? Que ele, se for o filho do Gugu, e se o Gugu tivesse vivo, seria quase, os dois pareceriam irmãos, né? Mas enfim, gente, é isso aí. É uma dó, né? Eu amava o Gugu, adorava os programas do Gugu, sabe? Eu gostava demais. E eu achava o Gugu um homem muito simples, né? Um homem muito simples, um homem muito tranquilo, né? E claro que a gente quer, né, gente querida? A gente está aqui esperando a resolução desse, se é mesmo, né? Se é mesmo filho do Gugu, a gente vai ficar feliz. Se não for também, a gente vai ficar feliz por estar descomplicando essa história complicada, né? Então, vamos ver, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Não é verdade? Se for o filho do Gugu, legal. Mas se não for também, legal. Porque se o Gugu tivesse vivo e eu colocasse os dois juntos, ia falar que os dois seriam irmãos, não pai e filho, né?